Quantas vezes nós nos esquecemos do que Deus fez com a gente? Quantas vezes nós nos esquecemos do que o Senhor faz e aquilo passa e você não é grato por aquilo que aconteceu? Quantas orações em 2025 foram respondidas por Deus e você não dá glória a Ele por isso? Quantas coisas aconteceram, quantas respostas de oração nós vivemos em 2025 e nós não atribuímos essas vitórias, essa glória ao Senhor. E às vezes passa batido, porque o inimigo ele é especialista em nos fazer esquecer as vitórias dadas por Deus nas nossas vidas. Homens sem memória espiritual se tornam ingratos e frágeis. Por isso que nós não podemos atribuir essa vitória a gente. Nós temos que dar essa vitória a Deus, para nós não nos tornarmos ingratos e pensarmos que fomos nós que fizemos todas as coisas. Nós precisamos lembrar o que Deus já fez para fortalecer ainda mais o que virá. Essa minha jornada, né, como pastor, nesses 9 anos de pastoreio, eles trouxeram decisões difíceis, trouxeram muitas ovelhas feridas, críticas injustas, noites sem aplausos, vida que muitas vezes sozinho, né? Porque todos sabem que a vida de pastor é um pouco sozinha, mas também, em contraponto, trouxe muitas vidas restauradas, famílias reconstruídas, a minha própria família reconstruída, homens levantados, e isso é um combustível para a nossa vida, quando nós sabemos que nós somos instrumentos de Deus para poder restaurar homens, para poder restaurar famílias, vidas. Quando nós sabemos disso, isso traz gratidão ao nosso coração. Então, quem se esquece do que Deus já fez, começa a duvidar do que ele ainda pode fazer. Não nos esqueçamos nunca do que Deus faz na nossa vida. E o próximo ponto é um homem que confia na justiça de Deus precisa entender que Deus é quem nos justifica. Deus sempre vai nos justificar. O Salmo lá 9, a partir do versículo 7 ao 10, ele fala: mas o Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos, sim, um refúgio em tempos de angústia. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Olha como ele coloca a dependência no Senhor. Mesmo com o coração angustiado, ele coloca essa dependência, esse lugar, né, que a Bíblia fala que o Senhor nos coloca debaixo das suas asas. Então, esse lugar de refrigério, esse lugar de refúgio, nós temos que buscar no Senhor sempre. Então, Davi aqui ele entende algo profundo. Nem toda injustiça será resolvida agora, mas nenhuma ficará sem resposta. Quantas vezes nós nos sentimos injustiçados? Quantas vezes? E isso entristece o nosso coração, né? Homens enfrentam pressões silenciosas, carregam dores calados, são julgados sem defesa, mas Deus é o justo juiz. O Senhor vai te justificar. É só continuar que Ele vai te justificar. O segredo é continuar. Não olhe para as pedradas, mas olhe para o que Deus tem feito na sua vida. Muitas vezes nós paramos porque jogam pedras na gente, como homens levantam, e às vezes essas pedras vêm de dentro da nossa própria casa. Às vezes vêm das nossas esposas, dos nossos filhos. Mas o segredo, meus irmãos, é continuar. O segredo é continuar. Porque o Senhor é quem vai justificar a gente. O Senhor, ele justifica tudo, todas as coisas. Nós aprendemos nessa caminhada que nem sempre dá para poder responder todas as coisas.
Então, muitas vezes, você precisa só calar e continuar. Porque os frutos, eles falam por si. Uma árvore sem fruto, ela não leva pedrada. Mas com frutos, ela vai estar sempre com muitas pedras. Então, os frutos, eles falam por si, por nós. Eles testemunham o que nós somos, o que nós fazemos, né? Então, os frutos vai trazer essa aprovação de Deus. Quando Deus é o justo juiz, você não precisa se defender de todo mundo. O homem, ele precisa perseverar e não desistir. No versículo 13 e 14 fala: tem misericórdia de mim, Senhor. Vê o sofrimento que me causaram os que me odeiam. Salva-me das portas da morte, para que as portas da filha, para as portas da filha de Sião. Eu eu proclamo todos os teus louvores e ali exulto na tua salvação. Davi, ele clama ao Senhor. Mesmo sendo rei, ele reconhece a sua dependência de Deus. Como é importante nós estarmos nessa posição de dependência do Senhor. Como é importante nós sabermos que o lugar mais alto que Deus vai nos colocar é debaixo dos seus pés. Como é importante nós nos humilharmos mesmo muitas vezes perante o altar do Senhor e colocar ali o nosso coração e as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Esses dias eu vi o Juninho postando até uma tentação, né, de uma mulher que tinha tentado ele e a esposa, ele mandando mensagem para a esposa, né? E como isso é importante, porque o pecado, a intenção confessada não se torna pecado. Então, como é importante nós reconhecermos as nossas fraquezas e confessá-las rapidamente, né? Então, Davi ali, mesmo sendo rei, ele reconhece a sua dependência de Deus. Homens maduros não são os que não caem. Homens maduros são aqueles que reconhecem e se levantam de novo. São os que sabem onde se levantar. Perseveram e prova a sua maturidade espiritual. Quantas bobagens nós fizemos no decorrer da nossa jornada, quantas quedas, quantos levantes. E aqueles que ficaram no caminho e se deteram em tropeçar nessas pedradas, eles ficaram para trás. Mas aqueles que tiraram as pedras do meio e continuaram, eles continuam recebendo do Senhor. Então, fé, ela não é a ausência de luta, é constância apesar da luta. Homens que continuam orando quando estão cansados, é um homem que Deus continua usando. Então não deixe nada te parar, meu irmão. Não deixem nem as acusações, não deixem nem as falhas, não deixem nada te parar. Se nós nos determos a essas falhas, nós vamos sucumbir. Mas o Senhor, ele sabe todas as coisas. O Senhor, a visão dele é lá na frente. Se fosse assim, Davi não teria sido um homem segundo o coração de Deus. E eu queria aqui, para finalizar, contar uma história para vocês. Um lenhador experiente caminhava todos os dias pela floresta. Certo dia, jovens zombaram dele e falaram assim: você já está velho, não tem mais força. E ele respondeu: no inverno, uma grande tempestade veio. As árvores jovens caíram, mas uma antiga permaneceu de pé. Quando perguntaram por quê, o lenhador disse: ele sobreviveu porque as raízes foram profundas com o tempo. Eu tenho aqui 31 anos de caminhada com o Senhor, 9 anos de pastoreio. Eu creio que as minhas raízes já estão profundas. Já bateram ventos fortes, já bateram pedradas, já bateram várias coisas. Mas o que não vai nos manter de pé são as raízes fortes. E as raízes fortes são construídas através da intimidade, através da entrega, através da sinceridade.
nós não podemos deixar que as nossas raízes fiquem rasas. Isso que nós estamos fazendo aqui, todas as manhãs, buscando ao Senhor, é que aprofunda as nossas raízes nele. É que nos faz caminhar cada dia e não nos faz cair. Homens não são medidos pela idade, mas pela profundidade das raízes em Deus. Então, o Salmo 9, ele fala que louvar é uma decisão, que lembrar das vitórias nos fortalece, confiar sustenta a nossa vida, perseverar honra a Deus. Hoje eu não quero aqui só celebrar meu aniversário, mas uma vida de rendição ao Senhor. Se Deus foi fiel até aqui, ele continuará sendo fiel, porque ele não muda. Deus, quando nós nos lembramos de onde Deus nos tiramos, onde Deus nos tira, onde Deus nos tirou, né? A palavra fala que Deus ele nos tira do charco de lodo para nos fazer sentar entre os príncipes dessa terra. Eu me sinto hoje aqui sentado em meio a uma mesa de príncipes, aqueles que escolheram primiciar o Senhor todas as manhãs, aquele que Deus tem colocado no nosso coração. E eu queria orar com vocês, porque Deus ele permanece fiel na nossa vida quando nós louvamos. Pai, hoje eu te agradeço pela vida, pela minha caminhada, pelas lutas, pelas vitórias. Obrigado por cada ano, por cada aprendizado, por cada estação. Renovo aqui diante de ti, Senhor, meu coração, minha fé, o meu chamado. Que os próximos dias sejam ainda mais profundos em ti, mais frutíferos e mais dependentes de ti. Sustenta, Senhor Deus, a minha vida, sustenta a vida de cada homem, Senhor, que está aqui. Nós colocamos diante de ti, Senhor Deus, o nosso coração e queremos, Senhor, nos entregar por inteiro. Nós não queremos ter somente pela metade ou somente em algumas áreas. Nós queremos colocar o nosso coração diante de ti e nos entregarmos, Senhor Deus, inteiramente a ti, Pai. Todos os dias da nossa vida. Que nós venhamos a lembrar, Senhor Deus, que louvar nos aproxima de ti. Que lembrar, Senhor Deus, do que o Senhor fez na nossa vida nos traz confiança. E sabendo que o Senhor sempre vai nos justificar diante das vitórias, diante também das derrotas. Obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado, Senhor Deus, por cada homem, por cada família aqui representada. Que possamos, Senhor Deus, celebrar todos os dias, não só no dia do nosso aniversário, mas todos os dias. Porque nós sabemos que as tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã das nossas vidas. E todos os dias é o dia que o Senhor fez para nos abençoar. Muito obrigado, Pai, por poder celebrar e primiciar a nossa manhã em meio a tantos corações aqui, Pai. Que Deus os abençoe, que seja um dia de paz e de bênção para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Quem concorda, Amém, diga amém. amém. Pastorzão. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Pastor Júnior Amém. Mota. Amém. Glória a Deus. Parabéns, pastorzão. Deus te abençoe, meu irmão. Parabéns, pastor Júnior. Parabéns, pastor. Quando eu estava fazendo a sequência, né, de palavras aí, convidando os pastores, porque eu faço a agenda de uma semana para frente, aí o pastor disse assim, cara, tem vaga no dia 2? Aí eu disse, tem, pastor. É porque é dia do meu aniversário. Vai ser uma honra colocá-lo no dia 2. Né? Olha onde é que está. O pastor falou que muito do coração, né? Onde você tem gerado, né? É algo a Deus que vem do seu coração, né? E ele escolheu o dia de celebração do aniversário dele. Entender que ele está aqui porque Deus o trouxe, Deus o criou, Deus o fez, Deus o formou. No ventre de sua mãe, ainda informe, já o conhecia pelo nome, foi tecido como se faz uma renda aqui no Ceará, pelas mãos do Criador. E ele querer celebrar, dando a primícia do dia 2, ministrando a palavra de Deus.
Aí é um exemplo claro para nós de onde estão os nossos corações. Aonde está a nossa adoração? A nossa adoração tem que estar ligada diretamente ao trono do Pai, ao Deus Altíssimo. Esse aí é o seu fruto, amado pastor, o seu testemunho que o Senhor deixa para nós. O desejo ardente de adorar o Senhor através da administração da sua palavra, que às vezes nós aprendemos que adorar é simplesmente louvar, mas a sua adoração é o seu coração querendo ministrar a palavra de Deus a outros homens. Então, isso aí é um grande testemunho que fica para nós hoje. E um exemplo de testemunho para as nossas vidas. E vamos aproveitar, meu irmão, vamos abrir o microfone aí e cantar uns parabéns o pastor Júnior. Eu vou começar aqui e tu continua, porque meu ritmo aqui é péssimo. Parabéns Pra você, Nessa data nessa data querida, muitas muitas felicidades, muitos muitos anos, querida. Amém. Glória a Parabéns, Deus. Glória a pastorzão. Deus. Deus Parabéns, pastor. abençoe. Deus Deus abençoe. te abençoe, meu irmão. Parabéns. Lança aí palavra de bênção sobre o pastor, meu irmão. Eu acho que ele Que caiu, a, gente. que a Tô constância, que a aqui. persistência, Resgatador que a de vida. constância, a persistência, Eu a acho que ele dedicação e caiu, gente. disciplina seja palavras que te guiem durante esse esse dia, em nome de Jesus. Próspero. Que a sua fé seja inabalável, Encheu que da as suas sabedoria da unção do conquistas Senhor. sejam direcionadas pelo Amém. Pai, que seus passos sejam firmados na rocha, em nome de Jesus. Amém. 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 6h30, finalizamos aqui o nosso horário dos homens 365. Mas ficamos ainda 5, 10, às vezes 15 minutos ou mais. Chamada hora da resenha. É hora que fazemos comentários, é hora que contamos testemunhos. Momento que tem edificado muito nossas vidas. Onde homens têm confessado, homens têm se arrependido, homens têm se posicionado para um sacerdócio real da sua casa, um homem que vive segundo o coração de Deus, um homem que é direcionado pela palavra de Deus, um homem que tem feito uma metanoia na sua vida. Muito bom estar aqui a cada manhã, por 365 dias, sabendo que o Senhor é que nos levanta, Ele é que nos dá vitória. Porque assim foi o que nos foi ensinado hoje pela palavra e pela ministração do pastor. Eu destaquei aqui o Salmo, uma frase do verso 3. Pois ao retroceder os meus inimigos tropeçam e somem-se da tua presença. Davi não falou que os inimigos somem da minha presença. Eles somem da presença de Deus, da presença do Eterno. Então, nós temos que entender que o que nós fazemos não é com a força do nosso braço, meu irmão. Davi entendeu isso. Davi ia para a guerra e ele sabia que quem estava pelejando por ele era um Deus todo-poderoso, o Criador do céu e da terra. Ele estava lá, certamente, com a espada na mão, mas quem estava dando a vitória era Deus, né? E o louvar-te-ei, Senhor, em todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei, exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Quem era esse companheiro de guerra que ele estava do lado dele ali, meu irmão? Ele estava segurando na mão um Deus que é espiritual? Lógico que não. Mas a confiança toda, a exaltação toda, a certeza toda estava no Deus que não se vê. O Deus que Paulo pregou para os gregos. Esse Deus aí, ó, nós não vemos. Porque todos os deuses gregos tinham imagens de escultura para eles.
Mas esse nosso Deus aí nós não vemos. Então é nesse Deus, é nesse amigo que está ao nosso lado da batalha que nós temos que confiar o tempo todo. Nós temos que confiar o tempo todo. Não só pela família dele, pelos projetos da obra, pelos homens, ora pelos legendários, todo mundo que precisa de oração. O cara está lá, é um propósito fantástico. Só queria mencionar isso aí, Bárbara. Quem está falando? Beleza. Quem quiser falar, levanta a mão aí para a gente colocar a ordem, tá? Muito bom. Então, meus amigos, fica aí esse aprendizado dia 2 de janeiro, para que a gente comece o ano. Eu tenho vivido essa experiência assim como o pastor Gil Mota tem vivido. Desde o nascimento da Filha da Promessa, 2019, eu tenho vivido essas verdades. Há uma dependência em Deus, o meu fazer vem dele, as conquistas vêm dele, esse reconhecimento público. É por isso que o Salmo diz aqui, ó, contarei todas as tuas maravilhas. Sabia que Satanás já quis me calar? Ei, cara, conta das tuas vitórias não, porque o inimigo vai usar, as pessoas vão se levantar contra ti, os invejosos vão se levantar contra ti. Eu disse, Ney, eu não estou contando isso para minha vaidade, não. Talvez isso aconteça mesmo quando a pessoa conta para a vaidade própria. Eu conto para exaltar o nome do Deus Altíssimo, para glorificar o que ele tem feito, para que você, meu irmão, que está escutando, possa usufruir o que eu tenho vivido. Mas o capeta, um dia não, por vários dias, ele quis me silenciar. Para de contar tuas vitórias. Eu disse, não, eu preciso contá-las, porque outros homens precisam viver a mesma coisa que eu estou vivendo. Olha o que é que ele estava roubando, para que outros homens não vissem o que Deus estava fazendo, esses homens que voltassem o seu coração para o eterno, para o Pai. Juro para você que quase eu fui roubado. Conversava com alguns amigos próximos, eles diziam, cara, para com isso, não fala. Eu disse, mas eu preciso falar. Mas se não falar, o que tu vai fazendo, vão te imitar. Eu disse, ótimo, o sol nasceu para todos. O sol nasceu para todos. E às vezes os caras nos imitam e colocam os carros deles no endereço onde eu boto as rodas dos meus carros, dos bolos na rua, em cima das minhas rodas. A Brenda fica indignada, Brenda. Mas, baby, deixa, o sol nasceu para todos. Mas o vento tem sangue de barata? Tem não, meu irmão, me incomoda. Mas quem peleja por mim não é a minha força, é o Senhor dos Exércitos. Aí, quando a gente tem essa certeza, a gente parece que está fazendo papel de bobo. Mas nós não estamos fazendo papel de bobo, porque como Davi tinha uma certeza que os inimigos se afastavam não por conta dele, mas por conta de Deus agindo, aí tu descansa, cara. Aí tu coloca a tua cabeça no travesseiro e dorme. Funciona assim. Verdadeiramente funciona assim. E essa experiência sobrenatural de Deus agir na tua vida é o que você tem que carregar. Mas aí começa como o pastor repetiu várias vezes aqui, o pastor Gil Mota para nós. Começa com teu louvor, começa com tua adoração a Deus. Davi não abria mão na vitória, na derrota, na acusação, na perseguição, ele sempre se voltava a Deus. Ele se vestia de pano de saco, ele rasgava suas vestes, ele não comia, e quando a coisa estava resolvida, o menino agora morreu. Não tem mais o que fazer. Prepara meu banho e minhas vestes, sacerdote de rei. Maturidade. Maturidade de uma dependência exclusiva em Deus. Aquele ali entendeu que não era na força do braço dele, mas era na força da dependência dele. Como nós aprendemos, para quem não fez ainda Legendário, está aqui no grupo, nós ensinamos lá que os homens ganham suas batalhas com os joelhos no chão.
o joelho no chão é que vai nos dar as vitórias, vai nos dar a conquista. É isso, meu amigo, porque o pastor Júnior Mota me motiva muito a fazer coisas diferentes por conta do coração dele. É um coração que tem uma busca, é um amor eterno assim pelo Pai, pelo que Deus já fez na vida dele. Então ele não consegue reter, ele tem que gerar frutos dessa relação dele com o Pai. Gratidão, pastor, pela sua vida. Seja muito bem-vindo ao longo desses 365 dias. Sempre está conosco, trazendo uma palavra de Deus para nos abençoar nosso dia, abençoar nossa forma de pensar, nossa forma de viver, nossos projetos. E nós temos recebido palavras de alargar tendas. Eu não sei você, mas as minhas tendas já foram alargadas para que o que Deus vai preencher nelas. As minhas tendas já foram alargadas para que Deus vai preencher nelas. Então, essa é a visão para 2023. Como foi ministrado em Isaías 54 aqui, e é uma palavra profética do apóstolo Rusto para a igreja dele, Efraim. Alarga as tuas tendas, porque Deus vai colocar coisas que você nem imaginou para a tua vida. Mas você precisa alargar. Você precisa alargar. As minhas já estão alargadas. As estacas firmadas profundamente, para que o melhor do melhor de Deus superabunde em 2026 sobre a minha vida. E aí eu não quero isso carregar só para mim, meu irmão. Eu quero carregar isso para ti também. Se tu ainda não alargou tuas tendas, se não ficou tuas estacas profundamente, faz isso hoje. Amplia a tua visão do tamanho que a tua cognição não consiga imaginar, mas que o Deus Altíssimo possa enxergar o teu coração. Não é pelo teu racional. O teu racional é limitado, mas nós temos um Deus que é ilimitado e que ele diz que vai nos dar abundantemente mais. Abundantemente mais. Amém? Deus te abençoe. Deus te guarde. Amanhã a gente encontra aqui nesse período de início de ano, de pré-feriado. Que amanhã já chega aí, já temos um sábado, já temos um domingo. E as baterias aí estão esquentando para começar 2026 de vento em polpa. Ei, Juju, bem rapidinho, não esquecer do 12 por 12, que começa hoje, que é um tempo importante. Valeu, Romo. Show. E também não esquecer os que são legendários, que amanhã tem o nosso RPM. São eventos importantes. Rômulo. Para quem é da Comunidade das Nações, hoje iniciamos nossos 12 por 12 em todas as igrejas da Comunidade das Nações. São 12 dias de oração pelo ano. Não perde, é 6 da manhã, meio-dia e 7 da noite. Tá? E no domingo os horários de culto normal. 7h30, tá? 7h30. E para o Legendário, amanhã tem o nosso RPM. Aí é um conflito aqui com o nosso horário, mas tudo bem. Vamos para frente. Aqui Deixa eu só alinhar uma coisa bem rapidinho aqui. Eu não sei, Eduardo, se 7h30 é só na CN Eusébio, porque os avisos que eu vi ontem na internet, 7 horas na CN Maraponga e 7 horas na Igreja CN Fortaleza. Aliás, 7 horas não, 6 horas. 6 horas. 6 horas. 6 horas da noite? 6 horas da manhã, meio-dia e 7h30 da noite. É 6 horas da manhã, é 7h30 que eu falei da noite. Ah, porque tá. hoje eu falei 7 horas. Viu? É 6 da manhã, 12 e 19h30. Amém. É isso mesmo. Fechou. Meus amigos, beijão no coração. Até amanhã. Nos vemos aqui. Beijo. Valeu, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Agradecer a cada um as mensagens que estou recebendo aqui. Que Deus abençoe cada um seu dia. E que Deus possa aí abençoar seu ano, né? Nós começamos o ano. E melhora as suas expectativas do que Deus vai fazer. Alarga as suas tendas. Que Deus vai colocar coisa embaixo da sua tenda aí, viu? Amém. Valeu, pastor Júnior. Jogo fininho. Eu concordo, diga amém. Ei, gente, eu terminei o ano, viu? Com menos de 100 quilos. Foi 98,5.
Uau! Comecei com Amém. Glória a 127, Deus, saí parabéns. dos 3 dígitos, estou com 98,5. É Deus homem. gostou. Amém. Glória a Glória a Deus. Parabéns, Deus. pastorzão. Te Acabou amo, viu? carregava um botijão de gás Também. nas costas todo dia, meu irmão. Agora tá voando. Amém. Glória a Deus. Vocês fazem parte dessa vitória, viu? Amém. São grandes incentivadores. Tamo junto, meu amigo. Um beijo no coração. Beijo.